Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, dicas de empreendedorismo e conteúdos especiais sobre gastronomia. Vamos começar! Areta, você que já morou na Argentina. Muitos anos! E tenho tantos lindos recuerdos. Sim, e ama visitar Minas Gerais. Amo mesmo. Eu adoro comer bem, tomar banho de cachoeira e isso lá tem de sobra. Então me responde uma coisa, o que você prefere? Doce de leite argentino ou mineiro? Que pergunta é essa, Félix? Doce de leite argentino ou mineiro? Ah, não, aí não tem como responder. É verdade. Doce de leite é uma delícia de qualquer jeito. Agora, imagina só uma sobremesa inteirinha à base de doce de leite. Qual? Uma torta mousse de doce de leite. Ah, não. Hoje você tá que tá, hein? Além de perguntas difíceis, tá com respostas misteriosas. Explica melhor como que é essa sobremesa. É torta ou é mousse? Bom, quem pode explicar isso pra gente é a Marília Crossi, docente do Senac, que sabe tudo de confeitaria. Conta pra gente, como é essa sobremesa, Marília? Oi, Areta. Oi, Félix. Oi, pessoal de casa. Tudo bem com vocês? Pois é, essa sobremesa aqui, ela vai ser feita com base de uma mousse e uma mousse de doce de leite. Afinal de contas, quem não gosta dessa delícia, né? A mousse é uma receita tradicionalmente francesa e que lá, no século XIX, ela era bastante utilizada, na verdade, consistia sempre em uma mistura feita de um ingrediente e algo que fosse mais leve, que trouxesse uma leveza, aquela sensação de bolinhas de ar na sobremesa. Verdade é que o tempo foi passando e aí automaticamente hoje em dia a gente sempre refere a mousse quando a gente tem sempre o ingrediente saborizante e algum ingrediente que traga aeração, que traga essa sensação de bolhas de ar, seja uma clara em neve, um creme de leite fresco batido ou mesmo de repente um chantilly, se assim você desejar. O importante é que você saiba que dentre todas as opções de mousse nós temos mais densas, mais furadinhas para todos os gostos. E sobre o doce de leite, saibam que pra mim o melhor é o leite condensado cozido. Isso porque lá em casa sempre estava presente nos recheios de bolo, inclusive a gente comia com bolacha de água e sal e ficava um espetáculo. Se você provar aí na sua casa, depois você me conta. Então vamos pra receita? Então vamos conferir a receita de torta de mousse de leite de Marília Crossi. Então hoje a gente vai fazer uma torta mousse, ou seja, mousse é a nossa estrela principal, mas com uma base de torta fica ainda melhor. Você pode fazer com a massa que você quiser, massa brisée, sablé, sucré, qualquer massa que aí a gente tem das técnicas de confeitaria. Hoje eu vou te ensinar uma massa clássica que é aquela de bolacha, afinal de contas me fala quem que não gosta de massa de bolacha. Inclusive você pode usar a bolacha que você preferir. Eu tô usando uma que é saborizada de canela e especiarias, que na minha opinião deixa esse preparo ainda mais gostoso. Mas você pode usar aquelas mais tradicionais que você encontra no mercado, tá bom? Para isso eu vou precisar de um mixer, tá? Um processador. O ideal é que a gente já tenha essa bolacha aqui levemente picadinha, só para facilitar. E detalhe, como eu tô trabalhando com bastante bolacha de uma vez, eu não vou triturar tudo de uma vez só. Eu trituro uma parte, reservo e aí trituro mais uma segunda vez. E aí, o que é importante, tá? Quando a gente está falando de massas base, a gente sempre vai trabalhar, quando a gente trabalha com bolacha, com um pouco de manteiga. Mas é importante que a gente saiba que a quantidade de manteiga vai ser diferente para cada tipo de bolacha. Isso porque essa que eu estou usando aqui, ela é rica em gordura, então ela vai precisar de pouca quantidade para trazer liga. Agora, se você estiver trabalhando com uma mais sequinha, aí você precisa de uma maior quantidade. Então, quero que você perceba a textura final que essa massa precisa ter. Combinado? Você vai perceber que ela tem tanta gordurinha que ela até vai juntando, fica a coisa mais linda. Ela começa a ficar nessa textura, tá? Uma farinhazinha bem delicada. Feito isso, vou colocar mais um pouquinho. E aí a gente volta e bate mais um tiquitinho.
essa farofinha de bolacha de canela está com uma cara ótima. Tá mesmo, Félix. Vai olhando para certificar de que tá todo mundo bem triturado e porque é importante que não tenha pedaços de bolacha maiores, tá? Ó. Tá bem trituradinho, bem fininho, tá vendo? E aí agora eu vou colocar uma pitadinha de sal, ó. Só para trazer um pouquinho mesmo desse contraste, porque o doce de leite, apesar de ser muito gostoso, ele também é doce, né? Então a gente precisa dosar. A sobremesa tem que ser gostosa para degustar, mas sem ficar aquele doce enjoativo, sabe? A gente sempre tem que querer mais. Então, ó, agora vou colocar minha manteiga em colheradas mesmo, tá? Ela já está derretida porque facilita essa mistura, tá bom? Então, ó, coloca aqui umas 4 colheres mais ou menos. Não precisa colocar tudo de uma vez, mas é importante vocês saberem. Se eu estivesse trabalhando com uma mais sequinha, eu precisaria colocar um pouco mais e a gente vai dosando, tá? Ó. Você vai começar a reparar que ela vai ficar com dificuldade de trabalhar, porque a gente agora tá só acrescentando uma porção de gordura. Nesse caso, a gente vai abrindo entre os intervalos e com o auxílio de uma espátula, eu vou trazendo essa massa, ó, de volta lá pra baixo, pra me certificar de que tá todo mundo sendo misturado, tá bom? Vou colocar mais um pouco de manteiga. E uma dica importante, se você aí na sua casa não tiver um processador como esse, vale processar também a bolacha aos poucos no liquidificador ou mesmo, de repente, em um pilão. Mas se for no pilão, você só vai trabalhar bolacha lá, não vai também socar alho que não dá, né? Eu vou abrindo aqui e agora eu começo a fazer o teste da pinça, tá? Eu pego um pouco de massa, aí eu preciso começar a conseguir juntar essa massa, ó. Já que tá trituradinho, eu vou jogar aqui e vou terminar de misturar esses ingredientes aqui na mão pra vocês verem junto comigo como que ele fica realmente, tá? Ó. Ela já fica mais brilhantinha e agora você pode pegar a mão mesmo e fazer esse processo, ó. Aperta pra ver se ela fica. Se ela ficar com esse aspecto, ou seja, você conseguir quase formar um bolinho de arroz com a sua massa, então tá pronto, ela já tem gordura suficiente, tá? E é esse ponto que a gente precisa pra começar o processo de montagem. Eu te trouxe algumas opções, eu espero que você goste pra poder fazer aí na sua casa, no formato que você preferir. Vou deixar ela aqui de ladinho e eu tenho aqui algumas opções, tá? Eu tenho copinhos pra gente poder servir dessa forma. Se você for comercializar, eu trouxe embalagens de plástico pra você conseguir vender essa torta, né? E aí vender pra tudo quanto é lugar, de todas as formas. E uma forma de fundo removível. Eu vou começar por ela, tá bom? Primeiro, essa torta, ela vai super desenformar, tá bom? Então a gente precisa, mais uma vez, depois que ela estiver pronta, deixá-la no freezer pelo menos aí umas 4 horas pra ficar bem estruturada. A massa a gente vai acomodar na forma e depois a gente vai levar pra geladeira pra ficar bem firminha e a gente conseguir colocar a nossa mousse, combinado? Aqui eu tenho uma folha de acetato, uma tira, né? Você encontra aí nos mercados de confeitaria, tanto em tamanhos maiores ou menores. O importante é que ela cubra toda a extensão aqui da lateral da sua forma, tá bom? Eu vou fazer então um teste, eu vou colocar ela aqui por dentro, ó. E eu vou cortar mais ou menos o tamanho que for servir, eu vou ver se dá certo. Como essa forma aqui, ela tem um dentezinho, tá vendo? A gente precisa que esse acetato fique aqui por dentro, tá bom? Então a gente vai fechar como se fosse um coletinho, um cinto, né? Vai colocar aqui dentro, acomodar e assim já é suficiente, certo? Acetato aqui, eu vou vir com uma farofinha, né? Então essa nossa massinha úmida, porque ela é uma farofinha úmida a princípio, tá? Ó, desse jeito. E eu vou começar a acomodar primeiro 3 colheres e aí depois eu vejo se há necessidade de mais alguma, tá bom? Então, ó, com o auxílio de uma colher, eu vou apertando bem, tá? De forma que essa massa fique bem acomodada. Se você preferir, pode segurar o acetato, não tem problema, tá? E vai apertando bastante. Aqui a gente precisa de pressão, é só isso, tá? E por que a gente vai levar pra geladeira? Porque essa massa aqui, ela tem gordura, ela tem a manteiga, certo? Então, assim que a manteiga estruturar, ela vai ficar firme, ela vai ficar toda compacta. Compacta, mas na hora que a gente corta e come, ela fica deliciosa. Então, ela vai ficar nesse aspecto aqui, certo?
Eu não vou levar essa massa pro forno, principalmente porque eu tenho um acetato aqui e porque ela já é caramelizada, a bolacha. Se você tiver, de repente, trabalhando com alguma dessas mais sequinhas e que são mais branquinhas, você pode super fazer esse processo sem o acetato e levar pro forno até que, de repente, ele fique mais caramelizadinho. Fica uma delícia também. E agora a gente vai reservar, certo? Mesma coisa a gente vai fazer com esse daqui, que vai ser a nossa embalagem de venda, tá? Ó. Coloco a massinha e eu vou apertando. Se você preferir vir com uma colher, com a mão, com a luva, não tem problema. O importante é fazer essa massa que vai ficar um espetáculo à parte, tá? Aperta bem, ó. Mas não quero trabalhar com a colher. Vem com a sua mão, ó, e vai dando aquelas apertadinhas mesmo, tá? Mesma coisa aqui. No caso dessas que são servidas na tacinha, eu vou deixar a massa menos compacta, tá? Justamente para ela ficar assim mais bonitinha. A única coisa é que aqui em cima eu tenho que só dar uma leve acertadinha, ó. Mas não precisa compactar tanto. Agora essas belezinhas vão pra geladeira até que a manteiga fique bem firme e a gente comece a colocar o nosso mousse de doce de leite. É, tá bonito mesmo, hein? Uma belezinha, Marília. Agora a gente vai começar o nosso passo que vai dar base ao mousse de doce de leite, que é a nata batida. Eu vou usar 2 cremes, a nata e o creme de leite fresco. A nata para trazer um pouco mais de cremosidade e o creme de leite fresco para trazer um pouco mais de aeração. Na batedeira, a gente vai bater sempre em velocidade média alta e assim, controlando, porque ambos os cremes podem virar manteiga. Isso porque eles são ricos em gordura, tá bom? Então a gente coloca aqui primeiro a nata. É importante que eles estejam bem gelados, tá? Se tiver um dia muito quente aí onde você mora, eu aconselho, inclusive, que você deixe o bowl e o globo já na geladeira ou mesmo no freezer. Aqui, como a gente tá trabalhando com pouca quantidade de nata, eu vou fazer o quê? Eu vou parar de bater agora na batedeira e eu vou continuar batendo na mão. Você pode fazer na sua casa desde o início esse processo que não tem problema, tá? A única coisa, na verdade eu acho que é até melhor bater na mão, porque daí você tem mais controle exatamente da consistência que você quer. Pra isso eu vou usar um fouet. A Marília é confeiteira raiz, né? É, você viu, ela já deixou a batedeira de lado. Mas e você? Você ia na batedeira ou ia na mão mesmo? Eu acho que eu ia continuar na batedeira, mas tô achando maravilhosa ela fazer isso na mão. Você vai perceber que ele começa a ficar um pouco mais grosso, tá? É importante que você faça fricção mesmo entre o fouet e o bowl, senão ele não bate, tá? Ó, vocês vão reparar que aqui ele já tá pronto. Eu não quero que ele fique super fofo, super delicado, tá? Isso porque a aeração mesmo, ela vai vir do creme de leite fresco. E aí, pra ele, eu preciso que ele fique um chantilly bem levinho, tá bom? Esse creme agora eu vou reservar e aí eu vou bater o creme de leite fresco com vocês daqui a pouquinho. Marília, nós estamos amando a receita, mas você pode responder pra gente por que usar bolacha como base da massa é a melhor opção? Eu gosto muito de utilizar a bolacha como ingrediente de base porque eu acho que é mais versátil e você pode modificar os sabores, usar umas mais diferentonas. Mas se você preferir, também pode ser uma massa convencional. Eu gosto porque ela é prática e, além disso, você consegue ganhar tempo na produção, sabe? Faz bastante de uma vez, consegue deixar a bolacha já triturada e aí você consegue fazer até uma torta fresquinha para o seu cliente. E qual é a função do sal na massa? Não corre o risco da sobremesa ficar salgada? O sal, ele vem justamente para trazer um balanço, né? Um realce entre o açúcar e realmente aquela quebra, né? Para que não fique enjoativo no paladar. Principalmente quando a gente fala de doce de leite, que por si só já tem um açúcar ali bastante concentrado e reduzido, o sal vai ajudar o paladar a dar uma procurada, sabe? A querer mais. É aquela sensação que a gente fica de tem que comer a torta inteira. E você, prefere torta ou mousse? Tá na dúvida? Vai nessa torta mousse de doce de leite da Marília, que a felicidade é garantida. Não perca a parte final da receita no próximo bloco.
Estamos de volta. A docente Marília Crossi ensina a preparar uma deliciosa torta mousse de doce de leite. Vamos conferir agora a segunda parte da receita. É com você, Marília. Chegou a hora da gente bater o nosso segundo creme, que é o creme de leite fresco. Ele também tem bastante gordura, ele aqui tem 35% e ele também pode virar manteiga. Então, para isso, a gente vai bater sempre muito gelado, tá? E aí, velocidade média alta controlando. O importante aqui é que ele fique um chantilly levinho, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, ó, no bowl da batedeira. Pode raspar bem. E agora, é só levar pra bater. Creme de leite fresco batido, eu vou te mostrar como que ele fica, tá? Ele vai ficar com um pico um pouco mais macio, porque como ele não tem tanta estrutura, ele não fica nunca como um chantilly estabilizado, né? Esses chantillis que são industriais, tá bom? Eu particularmente gosto bastante de finalizar esse creme na mão, por quê? Lembra que eu falei que ele é super delicado, ele pode sim virar manteiga. Então, para evitar, a gente bate na batedeira e no final só dá essa mexidinha e tá pronto. O importante é que ele desenhe, ó. Quando eu bato, vocês vão perceber que ele desenha o creme, tá vendo, ó? E esse creme aqui, creme de leite fresco batido sem adição de açúcar, ele se chama creme foueté. E é ele que a gente vai usar para trazer a aeração para nossa mousse de doce de leite. Enquanto isso, eu vou deixar ele na geladeira para a gente começar o nosso processo. Todos os nossos cremes base, né, os nossos ingredientes preparados, chegou a hora realmente da gente juntar todo mundo para fazer aquela mousse deliciosa. Eu vou começar pelo doce de leite, tá? Eu aqui escolhi um que seja firme e é importante que ele tenha estrutura. Por quê? A mousse, ela até pode levar a gelatina, na grande maioria das vezes, principalmente se é feita à base de frutas, tá bom? Mas nesse caso, eu não quis trazer a gelatina, por isso que precisa de um doce de leite bem estruturado. Venho aqui, ó, vou colocar primeiro ele, porque sempre quando a gente trabalha com ingredientes pesados, densos e leves, a gente sempre faz, né, a gente sempre acrescenta o ingrediente mais leve no ingrediente mais pesado. Olha só esse doce de leite. Bom, de doce de leite você entende, né, Ari? Tá bonito esse, bem escurinho, né? Tá bonito demais, deve ser uma delícia. Ah, não existe não ser bom doce de leite. Não. Eu venho agora com a nata em primeiro lugar, tá? E essa nata aqui, eu posso mexer ela até com mais vontade mesmo, não tem problema, porque é só para homogeneizar bem esses dois ingredientes, certo? Então venho aqui, ó, e vou mexer. Lembra que o ingrediente que vai trazer a aeração é o creme de leite fresco batido, tá? Então a gente, quando for colocá-lo, aí que a gente vai de pouquinho em pouquinho, tá? Nesse caso, eu vou trazer em 3/3. Eu coloco 1/3. Mexo bem de baixo para cima. Eu vou girando o meu bowl mesmo para me certificar de que tá todo mundo sendo misturado, tá bom? Coloco mais 1/3. Ele vai ficando um doce de leite, né, assim, mais clarinho. Por isso que eu gosto de trazer doce de leite que ele seja um pouco mais escuro, tá? Falo isso porque se for aquele doce de leite clarinho, sabe? Aquela coisa bem pálida, aqui ele vai desaparecer. Vai parecer que você fez uma mousse tipo de creme com creme. E percebe que eu vou de baixo pra cima, mas eu tenho a mão mais firme, tá? A gente não precisa ir super devagarinho. É só se certificar de que tá todo mundo bem homogêneo. Raspa lá embaixo, vem na lateral. E aqui tá pronto. Se você quiser já colocar nas formas, melhor. Por quê? Ele vai pro congelador, lembra? Então aqui ele tá macio ainda, ele vai nivelar, ele vai ficar bem gostosinho de acomodar. Depois, de congelado, a gente vai cortar. Ele fica uma textura assim, meio densa, meio aerada, mas assim, surpreendente. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então esse aqui eu vou reservar, porque eu vou trazer as minhas formas pra gente começar a rechear com a nossa mousse. Ó, já tenho aqui as minhas formas com a massa separada e a gente vai começar a preencher. Lembra que eu fiz uma versão de copinho, uma torta e uma pra vender. Então primeiro, mais uma vez eu mexo mais um pouquinho. Posso raspar aqui, ó, esse excesso que ficou na espátula, tá? E aí agora eu venho com a concha, faço uma limpeza dela aqui no próprio bowl e vou acomodar, ó. Quando eu falo pra vocês que ela é super consistente, mas ela tem mais uma fluidez, eu posso fazer isso aqui, ó.
eu vou realmente girando a mousse e ela vai acomodando, tá? Perfeitamente. Lembrando que aqui depois a gente ainda vai fazer uma finalização com doce de leite, então vai ficar ainda melhor. Posso girar mesmo e aí ela já fica certinha, tá? Se quiser dar uma batidinha, pode. Eu não aconselho ficar batendo muito, pelo menos não com tanta vontade, porque senão ele acaba que perde a aeração e aí não faz tanto sentido, tá? Ó, mesma coisa na nossa forma. Venho aqui, posso dar uma, ó, mexidinha para acomodar. Se eu quiser tirar essa pontinha aqui, eu dou uma girada com a minha própria colher e aí também reservo, tá bom? Esse aqui que tem um bocal um pouquinho menor, eu vou deixar a espátula e a concha de lado e eu vou vir com a colher mesmo pra facilitar, ó, eu conseguir colocar lá embaixo, tá? Ó. Preenchido, e agora esses três vão lá pro freezer pelo menos aí umas 4 horas para ficar bem congeladinho, bem firme, e a gente começa a finalização com doce de leite e frutas vermelhas. Já desenformei a nossa torta, que foi na forma de fundo removível com acetato, lembra dela? E aí, ó, eu vou fazer o quê? Aqui embaixo, bem na partezinha, eu vou pegar um pouquinho só do meu doce de leite, tá? E eu vou colocar aqui, ó, eu vou tirar ela e vou fazer isso aqui, ó, só pra grudar, tá? Só pra fixar. E agora eu vou segurar com uma mão e com a outra eu vou puxar esse acetato aqui, ó. Agora eu venho com uma manga de confeiteiro, tá? Eu tô usando um tamanho maior. Eu abro a minha mão como se fosse um C, tá bom? Aqui eu vou usar um bico pétala para finalização, que eu acho que fica bonito. Agora, se você não quiser usar este bico, você pode usar um outro da sua preferência, desde que o acabamento fique legal, tá? Então aqui eu vou colocar, encaixar, né, o meu bico ali embaixo. Eu desço com ele mesmo, ó, certo? E aí eu percebi que ele travou. Ele travou, eu vou voltar ele um pouco pra cima e eu vou fazer um corte, ó, na minha manga, certo? Vou fazer um corte e aí eu encaixo esse bico aqui. Vou colocar uma colherada generosa aqui, ou até 2 de doce de leite, tá? É importante que seja um doce de leite de consistência bem firme, certo? E eu vou trabalhar com o meu bico sempre com a parte mais fina pra cima, tá bom? Para que eu tenha a estrutura, a estabilidade dele embaixo. Vou trazer a minha torta bem pra pertinho de mim, tá? E aí eu vou fazer só um caminho, eu quero fazer como se fosse só o detalhe em uma das pontas, tá? Então eu vou fazendo isso aqui, ó, um zigue-zague, ó. Olha que capricho, é uma arte esse doce, Félix. A Marília sempre surpreendendo a gente. Olha a delicadeza que ela vai fazer no desenho da cobertura. Só fica melhor. Agora eu tenho aqui frutas vermelhas. Venho aqui, eu tenho framboesa. Vou cortar na metadinha, tá? Mirtilo eu vou separar e já usar inteiro, vou usar uns 3. E morango eu vou cortar ao meio e depois eu corto de novo, tá bom? Coloco o morango, o outro aqui. Uma framboesa. Acho que até vou cortar esse mirtilinho, não ia, mas acho que vai ficar mais delicadinho. Encaixo um aqui. E aí eu vou até usar a polpa dele pra cima, achei que fica bonito. Eu tenho um pouquinho de alecrim. Eu adoro combinar alecrim com sobremesa porque eu acho que com frutas vermelhas e doce de leite, ele super combina e traz um perfume que fica gostoso da gente aproveitar. Então eu venho, vou cortar mesmo alguns cabinhos bem fininhos, ó, e vou encaixar aqui com cuidadinho. Vem aqui, encaixo desse lado. Então agora, antes de terminar as outras, que são porções individuais, eu vou levar essa torta aqui lá pro freezer para que ela fique geladinha até a hora da gente comer. Vamos lá? Ó, pra finalizar as outras, eu vou mudar o bico e por isso eu vou colocar de novo aqui na manga. E venho com o doce de leite. E aí você pode, com o dedinho mesmo, fazer a raspagem do creme, tá? Certo? Volto com a manga, faço um processo aqui de fechamento dela. Eu vou pegar esse daqui que a gente vai fazer uma versão de venda e esse que vai ser uma versão individual. E nesse aqui, se você quiser, você pode também fazer o mesmo movimento. Desse jeito eu venho aqui, ó.
vou fazer a mesma coisa, tá? Esse aqui, se você quiser, você pode fazer um monte de pitanguinha, de repente, ou várias rosinhas, né? Que são várias, ó. Então a gente vai manter um pouco, né, longe da base, eu vou apertar e vou girar ao redor dela, ó. Aperta e gira. Não vou colocar nada no meio e vou fazendo umas pitanguinhas aqui, ó, pra cobrir esse espaço da lateral, tá? Agora eu tenho essas duas versões, mas eu também vou colocar as frutas vermelhas nela, tá bom? Se você for comercializar, eu indico que você não coloque, a não ser que você saiba que o cliente vai consumir em um dia só, tá bom? Eu adoro essa mistura do doce com as frutas. Olha, já dá aqui, ó, água na boca. Dá todo um toque especial, né? Além de ficar lindo. Tá lindo mesmo, viu? Marília, que delícia, hein? Mas me diz uma coisa, qual doce de leite é o ideal para usar na mousse? Olha, eu vou dizer que todos os doces de leite que você puder encontrar no mercado, eles até funcionariam aqui. O que não pode só é que eles sejam muito moles, né? Ou seja, sem estabilidade ou mesmo sem cor. Eu gosto muito dos argentinos, mas você pode escolher aí o que mais te agrada. Nesse caso, é importante que você primeiro conheça o doce de leite para depois fazer a sua escolha, tá? Mas lembra, precisa ser mais escuro, ou seja, mais caramelizado e mais estável. Félix, Zareta, agora chegou o melhor momento, que é a degustação dessa nossa torta mousse. E fala se ela não ficou a coisa mais linda, eu tô apaixonada. Eu vou comer a de colher aqui porque eu não sou boba nem nada, né? Eu quero dar aquela colheradona mesmo especial. Pra isso, eu venho aqui, ó, e vou colocar toda a colher lá. Eu peguei a massa e agora, vamos lá. O bom de dar essa colheradona é que quando você come junto com a fruta, faz aquela explosão de sabor e dá uma equilibrada e fica perfeita. Geladinha, ela fica assim, a medida exata para sua vontade de comer doce. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei. E essa aqui eu vou comer sozinha. Então, até a próxima. Um beijo. Ah, essa Marília é muito querida, né? Olha o que ela deixou pra gente, Areta. Olha, eu tô tão feliz, Marília. Muito obrigada. Eu tava morrendo de vontade de provar. E agora é a hora. Vamos ver. Que delícia. Muito obrigado por essa receita, viu, Marília? Adorei, Marília. Muito obrigada. E se você quiser conhecer mais receitas e conteúdos incríveis de gastronomia, siga com a gente no Gastronomia e Alimentação, Aprendendo com Senac. Tchau, tchau. Até a próxima.